E se a sua felicidade não dependesse mais do que acontece lá fora? E se mesmo no meio do caos, você pudesse dizer com convicção: eu escolho viver bem, apesar de tudo? A maioria das pessoas vive esperando as coisas melhorarem, esperando o emprego certo aparecer, esperando encontrar alguém perfeito. E enquanto esperam, acabam adiando a própria paz. Mas a verdade é simples e libertadora. Felicidade não é algo que chega quando tudo dá certo. É uma forma de viver, uma decisão que você toma todos os dias. É a maneira como você escolhe olhar para o que está acontecendo agora. Os estoicos ensinaram algo muito poderoso. Não é o que acontece que rouba sua paz, é o significado que você dá ao que acontece. Quando você coloca sua felicidade nas mãos do seu cenário, você vira refém dele. Mas quando você aprende a cuidar da própria mente, você se liberta. A vida não vai ser perfeita. Nem tudo vai dar certo do dia para a noite. Sempre existirão frustrações, perdas e imprevistos. Isso faz parte. Mas existe uma enorme diferença entre passar por uma dificuldade e deixar que ela tome conta de você. Talvez você esteja cansado. Talvez você só queira um pouco de estabilidade, mais clareza, um pouco de paz por dentro. Isso não é desistência ou fraqueza. Isso é humano. E muitas vezes é exatamente desse ponto que nasce a verdadeira força. Ser feliz não significa fingir que nada dói. Significa aprender a passar pela dor sem deixar que ela defina quem você é. É passar por uma traição sem desaprender a confiar. É viver um fracasso sem deixar o brilho nos olhos se apagar. Hoje você vai conhecer lições estoicas fundamentais para fortalecer sua mente e construir uma felicidade que não depende de nada além de você mesmo. Antes de começarmos, escreva nos comentários: hoje volto a ser feliz. Não é apenas uma frase, é uma declaração. É você dizendo que não vai mais entregar seu estado emocional para o mundo decidir. Que sua felicidade não depende do seu chefe, do cenário que você vive hoje, do humor alheio ou do quanto você tem na conta bancária. Porque a verdadeira felicidade não depende de um céu sem nuvens. Ela começa quando você decide permanecer firme, mesmo quando a tempestade chega. Vamos começar. Lição 1. Comece a se sentir feliz agora. Muitas pessoas vivem como se a felicidade estivesse sempre um passo à frente. É como se a felicidade só chegasse amanhã. Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu encontrar a pessoa certa, quando tudo der certo, então, finalmente, eu serei feliz. Mas existe um problema nesse raciocínio. A felicidade não está escondida no futuro esperando você chegar até ela. Ela não é um prêmio no final da corrida, nem depende de circunstâncias perfeitas. A felicidade só existe em um lugar, agora. Ela está neste momento, como o ar que você respira, mas só aparece quando você decide prestar atenção. Eu sei que não é fácil, eu entendo. Todos os dias você lida com cobranças, preocupações e responsabilidades. Parece que a vida está sempre te puxando para frente, em direções que você nem sempre escolheu. E você se pergunta como pode sentir paz quando tudo lá fora parece caos. Muitas pessoas vivem adiando a própria alegria, como alguém que guarda uma louça bonita no armário e nunca usa, esperando uma visita ou ocasião especial que nunca chega. Você adia o seu bem-estar, como se fosse um luxo que um dia você merecerá. Mas a verdade é que a vida é finita, como uma chama que vai diminuindo sem avisar. E cada momento que você deixa passar, sem vivê-lo plenamente, é como uma página arrancada do livro da sua própria história. Está perdido para sempre. Marco Aurélio nos ensinou que cada dia é uma dádiva, uma nova chance de escolher como reagimos ao que acontece. E essa é a verdadeira liberdade. Ela não está no mundo externo, ela está na sua mente. Sêneca disse que não é que tenhamos pouco tempo, mas que nós desperdiçamos muito. E Epicteto nos lembra que não controlamos o que nos acontece,
mas sempre controlamos como recebemos aquilo que acontece. Comece agora. Observe sua respiração. Preste atenção ao seu corpo. Assim como um lago só reflete o céu quando está calmo, sua mente só encontra paz quando você desacelera por dentro. Agradeça pelo que existe hoje, sem esperar que tudo esteja perfeito. E isso não é teoria, é prática de vida. Cada pequeno ato de consciência é um ato de poder. É você decidindo permanecer em paz, mesmo quando o mundo ao redor ainda está incerto. E com o tempo, isso fortalece seu caráter. Como um farol em meio à tempestade, o mar pode se agitar, mas a luz permanece firme. Você começa a perceber que não precisa esperar condições perfeitas para se sentir completo. Transforme isso em hábito todas as manhãs, antes de se deixar levar pelas exigências do dia. Lembre-se, sua felicidade depende da decisão que você toma agora. Nem do passado, nem do futuro, nem dos outros, apenas de você. É como escolher cuidar de um jardim todos os dias, em vez de esperar que ele floresça sozinho. Ser feliz não é um destino. É uma decisão que se toma diariamente, e quanto mais cedo você tomar, melhor. Então não espere que tudo se organize primeiro. Comece a viver o presente e você vai perceber algo poderoso. A felicidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve aí, simples, silenciosa, esperando apenas que você parasse de adiar a vida para percebê-la. Lição 2. Essa é a lei da vida. Tudo passa. A vida nunca para. Nada permanece igual por muito tempo, nem a dor, nem a alegria, nem os momentos difíceis, nem os bons momentos. Tudo passa. E muitas vezes, o nosso sofrimento nasce exatamente do contrário, da tentativa de segurar aquilo que não pode ser segurado. Queremos que certas coisas durem para sempre, queremos manter emoções, situações e momentos exatamente como são. Agimos como se fosse possível congelar a vida em um único instante. Mas aqui está uma verdade profunda. Tudo muda, tudo passa, assim como nuvens atravessam o céu e nunca permanecem no mesmo formato. Essa é uma lei da vida, imutável e universal. Pense nos momentos em que você se sentiu mal. Provavelmente naquela fase, você acreditava que nada iria melhorar. Talvez uma perda, uma decepção, uma fase difícil no trabalho ou na família. Naquele momento parecia interminável, mas o tempo passou. E hoje você olha para trás e percebe que aquilo que parecia eterno já ficou no passado. O mesmo acontece com os momentos bons. Quando tentamos prendê-los, quando queremos que durem para sempre, acabamos criando ansiedade e medo de perder. O estoicismo nos ensina algo simples: aceite que tudo muda, e aceitar não significa desistir, significa parar de lutar contra aquilo que faz parte da vida. Marco Aurélio lembrava que o universo está em constante transformação. Nossa tarefa não é resistir a isso, mas aprender a caminhar junto com as mudanças. Epicteto também ensinava algo essencial. Não são os acontecimentos que determinam nossa paz, mas a forma como reagimos a eles. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Cada momento passa a ter mais valor, cada experiência passa a ser vivida com mais presença. Porque não estamos mais tentando congelar a vida, estamos vivendo a vida. Uma prática simples pode ajudar muito. Quando um momento difícil chegar, diga para si mesmo: isso também vai passar. Não como uma frase automática, mas como uma verdade que você já viu acontecer muitas vezes. Isso permite que você respire, relaxe os ombros, solte o peso do desespero e reconheça que nenhum momento define sua vida inteira. Aceitar que tudo muda fortalece sua mente e acalma suas emoções. Isso te ensina que a vida não é sobre se agarrar às coisas, mas sobre aprender a fluir com elas, como alguém que surfa as ondas em vez de lutar contra o mar.
Viver plenamente a cada momento, sem apego, permite encontrar felicidade mesmo em meio às mudanças. Porque quando você entende que nada é permanente, o medo diminui, o controle relaxa e a paz cresce. E então você descobre algo essencial. A verdadeira estabilidade não está nas circunstâncias, ela está dentro de você. Lição 3. Você é o começo da mudança. Muitos esperam que o mundo seja diferente antes de se sentirem felizes. Eles esperam que outros mudem, que as circunstâncias se tornem perfeitas, que a vida lhes dê um sinal. E enquanto esperam, os dias passam, a ansiedade cresce e a paz interior permanece ausente. Deixe-me ser bem claro, a mudança que você procura não começa fora, ela nasce dentro de você. Não existe força mais poderosa do que a decisão consciente de mudar a própria mente e a própria forma de agir. Eu sei que isso não é fácil. Todos nós carregamos mágoas, decepções e hábitos que parecem nos prender como correntes invisíveis. Em certos momentos, a raiva, o medo ou a tristeza parecem mais fortes do que a nossa vontade. Mas é exatamente aí que começa o verdadeiro trabalho. Epicteto ensinava que o primeiro passo para a liberdade é assumir responsabilidade pela própria mente. E Marco Aurélio lembrava constantemente que a transformação pessoal é a única influência real e duradoura que temos sobre o mundo. Você não muda o vento, mas pode ajustar as velas. É assim que a direção da vida muda, e essa mudança começa com pequenas decisões. Responder com calma, em vez de reagir com raiva, perdoar em vez de carregar ressentimento, agir com intenção em vez de viver no automático. Cada escolha consciente fortalece seu caráter. Cada escolha é como um tijolo na construção da pessoa que você está se tornando. Quando você começa a assumir responsabilidade pela sua paz interior, você cria um efeito dominó. Sua energia muda, sua atitude muda, e a forma como o mundo reage a você também começa a mudar. É como quando você entra em um ambiente escuro com uma vela acesa. A escuridão não precisa ser combatida, ela simplesmente desaparece diante da luz. Viver com clareza e autenticidade não é egoísmo, é poder pessoal. É aprender a soltar aquilo que você não pode controlar, curar o que precisa ser curado e escolher conscientemente a calma, a gratidão e a responsabilidade. Porque a verdadeira transformação no mundo sempre começa no mesmo lugar, dentro de você. A felicidade não começa quando tudo melhora, ela começa quando você melhora. Cada pensamento, cada reação, cada decisão consciente. Tudo isso é um passo em direção à liberdade, em direção à paz interior, em direção à vida que você pode construir. O controle da sua vida nunca esteve fora de você. Ele sempre esteve nas suas mãos e hoje você pode decidir usá-lo. Porque às vezes, uma decisão aparentemente pequena é o início de uma transformação completa. Lição 4. Sua paz vem de dentro. Muitos buscam tranquilidade ao ar livre. Eles esperam por um dia tranquilo, por uma solução financeira, por uma conquista ou por férias, acreditando que isso vai fazê-los se sentir completos. Mas se você observar bem, sabe que esses momentos são passageiros. Eles chegam, são aproveitados e logo desaparecem. A paz que vem do mundo exterior é sempre temporária, sempre incerta. Quando você depende dela, sua tranquilidade se torna frágil, porque qualquer mudança pode tirá-la de você. Mas existe outra forma de viver. A verdadeira tranquilidade nasce dentro de você. Não é um presente que alguém te dá, nem uma recompensa pelo seu esforço, nem uma condição que você precisa esperar acontecer. Ela é como um jardim interior que você cultiva todos os dias, independentemente do que aconteça ao seu redor. Epicteto nos ensinou que aquilo que está ao nosso alcance é poderoso. A nossa mente, nossas decisões, nossa atitude diante de cada circunstância.
Todo o resto está fora do nosso controle. Entender isso não é desistir da vida, é recuperar o poder. Pense em momentos em que você se sentiu frustrado ou perdido. Muitas vezes, a situação externa não mudou tanto. O que mudou foi sua mente. Você respirou fundo, ganhou clareza e seguiu em frente. Esse momento prova algo importante. A serenidade já existe dentro de você. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode perturbar quem decide manter firme a própria mente. E vemos isso o tempo todo. Pessoas enfrentam perdas, crises, dificuldades enormes e ainda assim conseguem manter dignidade e calma. Não porque a vida ficou fácil, mas porque fortaleceram o que existe por dentro. Hoje a prática estoica é simples. Observe seus pensamentos, reconheça suas emoções, mas não entregue o controle a elas. Sempre que você escolhe responder com calma, em vez de reagir por impulso, você fortalece seu território interior. Paz não significa ausência de problemas. Significa estabilidade emocional diante deles. É como um lago profundo. A superfície pode se agitar, mas no fundo a água continua tranquila. Quando você internaliza isso, sua vida muda. Os desafios deixam de controlar sua energia. As perdas deixam de destruir seu equilíbrio. E a felicidade deixa de depender das circunstâncias. A serenidade se torna um lugar dentro de você, um lugar onde o mundo não manda. Lembre-se, a paz não vem do mundo, ela vem de você. Cultive-a como quem protege uma chama em meio ao vento. Cuide dela todos os dias. E você vai descobrir que é possível manter calma, clareza e força, mesmo nos dias mais difíceis. Essa é a sua verdadeira fortaleza e a sua serenidade pode ser o seu maior poder. Lição 5. Você é o único responsável pela sua mente. A vida coloca diante de você situações que não estão sob seu controle. Um trânsito parado quando você está atrasado, uma mensagem atravessada de alguém próximo, uma notícia ruim que aparece sem aviso. Nesses momentos, uma emoção surge imediatamente. Raiva, medo, frustração. Isso é natural. Você não escolhe a primeira reação. Ela aparece quase como um reflexo, assim como sua mão se afasta do fogo antes mesmo de você pensar. Mas existe algo que você sempre pode escolher. O que fazer depois que a emoção surge? Entre o que acontece e a forma como você reage, existe um pequeno espaço. Um instante breve, mas extremamente importante. É ali que está a sua liberdade. E é nesse espaço que pessoas emocionalmente fortes se diferenciam daquelas que vivem presas às próprias reações. Eu sei que não é fácil. Vivemos cercados por estímulos constantes, notícias, pressões, cobranças, opiniões. Tudo parece disputar a nossa atenção o tempo todo. Quando não prestamos atenção nisso, nossa mente se enche de pensamentos repetitivos, preocupações e interpretações que só aumentam o sofrimento. E então, parece que perdemos o controle do nosso próprio estado interior, como se qualquer situação tivesse o poder de nos derrubar. Mas o estoicismo ensina algo essencial. Marco Aurélio dizia que a mente pode ser como uma fortaleza, um lugar interno que ninguém pode invadir sem a nossa permissão. Epicteto também lembrava que não controlamos tudo o que acontece conosco, mas sempre podemos escolher como responder ao que acontece, e é essa escolha que determina nossa paz ou nosso sofrimento. A prática dessa lição começa com algo simples. Observe seus pensamentos, perceba qual emoção surgiu. Depois pergunte a si mesmo: eu vou alimentar esse pensamento ou vou deixá-lo passar? Aplique isso na sua vida. No início será um desafio. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você fortalece seu autocontrole.
Cada vez que você responde com consciência, sua mente se torna mais forte. No início exige esforço, mas com o tempo você desenvolve mais clareza, mais estabilidade e mais domínio sobre si mesmo. E então algo muda. Você deixa de ser levado pelas emoções e passa a conduzir suas respostas. Você aprende a permanecer calmo, mesmo quando o mundo ao redor está agitado. Como um lago profundo que continua tranquilo, mesmo quando o vento move a superfície. Guarde bem isso. Você não é responsável por tudo o que acontece na sua vida, mas é responsável pela forma como sua mente responde a isso. E quem aprende a governar a própria mente, descobre que mesmo quando o mundo muda seu equilíbrio, pode permanecer intacto. Lição 6. Espalhe generosidade. Quase sempre caminhamos pela vida focados naquilo que nos falta, como dinheiro, tempo ou oportunidades. E acabamos esquecendo algo essencial, a força silenciosa que nasce quando escolhemos doar. Não estou falando de grandes gestos ou presentes caros. Estou falando da generosidade que surge em pequenos atos. Um sorriso sincero para alguém cansado. Uma palavra de encorajamento no momento certo, um gesto de gentileza quando ninguém espera. Esses atos são poderosos, eles mudam o dia de alguém e, ao mesmo tempo, transformam você por dentro. O estoicismo nos ensina isso. Não controlamos tudo o que acontece, mas sempre controlamos como escolhemos agir. Marco Aurélio dizia que nossa natureza é social, que o ser humano floresce quando contribui para o bem comum. Sêneca reforçava essa ideia ao lembrar que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Quando você escolhe doar, mesmo algo pequeno, é como abrir uma janela em um quarto abafado. O ar pesado sai e a leveza entra. Você quebra o ciclo de rigidez, aspereza e egoísmo. Cada ato de generosidade funciona como um espelho emocional, te lembrando que sua paz interior não depende do que você recebe, mas do que você oferece ao mundo. Sei que muitos sentem que doar significa perder, mas não é esse o caso. Na prática, doar fortalece. É abrir a porta da abundância na sua vida. Doar te torna mais leve, mais consciente da sua própria humanidade, mais resistente emocionalmente. É um verdadeiro treinamento de caráter. Cada gesto de bondade expande o seu coração, fortalece sua resiliência emocional e te lembra que a felicidade pode ser vivida agora e não apenas buscada no futuro. Pense em algo simples do dia a dia. Alguém deixa cair as compras no mercado e você ajuda a recolher. Um colega está desanimado e você oferece apoio. Um familiar precisa de atenção e você escuta com presença. Essas pequenas ações parecem simples, mas constroem uma mente mais forte e um coração mais calmo. Cada sorriso que você oferece traz clareza de volta para você. Cada gesto de apoio gera gratidão e tranquilidade. Hoje, procure uma oportunidade para retribuir, sem esperar nada em troca. Pode ser uma mensagem, uma ajuda, uma palavra sincera, um favor pequeno. Faça isso com intenção. Observe como seu humor muda, como sua mente se sente mais leve, como sua energia se renova. Isso te conecta a algo maior do que você. A generosidade transforma tanto quem recebe quanto quem oferece. Não endurecer é uma escolha diária. Abrir-se para o mundo também é uma forma de força. Você cria um círculo de bem-estar que começa em você e se espalha para todos ao seu redor. Praticar a generosidade constrói uma felicidade verdadeira e resiliente e fortalece seu caráter, sua mente e seu coração. Doar não te enfraquece. Doar não te faz perder. Doar te liberta. Doar abre as portas da abundância na sua vida. Lição 7. Solte o peso e ganhe liberdade. Frequentemente sentimos o peso do mundo sobre os ombros e achamos que isso é apenas parte da vida adulta, do trabalho, das responsabilidades. Mas não se trata apenas das tarefas do dia a dia.
nem somente das expectativas dos outros. É algo mais profundo ao qual nos apegamos como pessoas. Memórias, resultados, pessoas, rancores e expectativas que não se cumpriram. É como se cada um de nós carregasse uma mochila invisível nas costas, cheia de pedras emocionais. E quanto mais caminhamos, mais cansados ficamos, sem perceber o motivo. Essa mochila rouba nossa energia e nossa paz. E muitas vezes não sofremos tanto pela perda em si, mas pela crença de que aquilo que tivemos deveria durar para sempre. Essa é a raiz do apego. E o apego nasce do medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de que a vida nunca mais seja a mesma sem aquilo que foi embora. Deixe-me ser bem claro, o apego é um fardo pesado. O desapego é liberdade verdadeira. O estoicismo nos ensina que amar não significa possuir. Amar significa apreciar enquanto existe, sem tentar aprisionar. Marco Aurélio nos lembra que tudo o que nos chega como um empréstimo do tempo e do universo. Nada nos pertence para sempre, nem pessoas, nem fases, nem conquistas. Sêneca dizia que se apegar ao passado é como tentar remar contra um rio em correnteza. Você se cansa, sofre, mas não impede o fluxo da vida. Cada momento que passamos carregando ressentimento ou alimentando expectativas irreais é um momento em que nos afastamos da nossa felicidade e da nossa paz interior. É como segurar um carvão em brasa esperando que o outro sinta dor. Quem se queima é sempre você. Praticar o desapego não significa frieza ou indiferença. Significa viver com clareza, maturidade e leveza. Significa valorizar o que temos, aproveitar ao máximo enquanto está presente e saber soltar quando chega ao fim, sem deixar que isso nos destrua por dentro. Toda vez que você decide deixar um rancor para trás, é como retirar uma pedra da mochila. Toda vez que você encerra um relacionamento que já não funciona, é como respirar fundo depois de muito tempo sufocado. Toda vez que você abandona uma expectativa que te limita, você se fortalece e se liberta ao mesmo tempo. Desapegar é escolher parar de carregar fardos que não são seus. É focar no que realmente está sob seu controle, sua mente, suas emoções, seu caráter. O desapego transforma. Ele te ensina que sua paz não depende do comportamento dos outros, nem dos resultados externos, nem de situações perfeitas. Essa verdadeira força nasce dentro de você. Ao se desapegar, você cria espaço para novas experiências, novas conexões e, principalmente, para a sua própria liberdade emocional. Toda vez que você escolhe deixar ir, você escolhe viver mais leve. A vida é um fluxo, como um rio em movimento constante. Tentar segurar a água só faz com que ela escorra pelos dedos. A paz interior não se encontra em se apegar às margens, mas em aprender a fluir com o curso da vida. Lembre-se disto, você não perde quando solta, você ganha liberdade. Respire fundo e descubra o quão leve você pode ser. Viver sem correntes internas, com a mente clara e o coração sereno, é a maior forma de poder que existe. Lição 8. Da dificuldade nasce a força. A vida, inevitavelmente, é difícil às vezes. Todos nós enfrentamos perdas, fracassos, decepções e momentos que parecem nos quebrar por dentro. E é normal sentir dor, tristeza e até desespero. Mas eis a verdade que poucos compreendem. A dor não é apenas sofrimento. Ela é como o fogo que molda o aço. Queima, mas fortalece. Ela pode se tornar a oportunidade mais poderosa da sua vida. A forma como você reage à dor é o que decide tudo. Ela pode ser um obstáculo que paralisa ou o impulso que transforma você em alguém mais forte. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar a atitude com que os enfrentamos, e isso muda completamente o resultado.
Marco Aurélio nos lembrava que cada desafio carrega dentro de si a semente do crescimento. Ele dizia que os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o próprio caminho. Cada perda, cada crise, cada frustração é um terreno fértil, se você escolher encarar com consciência e disciplina. É como cair de uma bicicleta. Você pode desistir com medo ou aprender a se equilibrar melhor da próxima vez. Quando você transforma a dor em aprendizado, ela vira força, clareza e resiliência. Eu sei que parece difícil, às vezes até impossível, quando a dor é intensa. Mas toda vez que você escolhe não ceder à raiva, à amargura ou ao desespero, você fortalece sua mente como quem treina um músculo. Toda vez que você analisa um fracasso e tira lições dele, sua mente se torna mais preparada para os próximos desafios. Pense em alguém que perdeu um emprego e usou isso para se reinventar, estudar, abrir um novo caminho. O que parecia o fim se tornou o começo. Toda vez que você aceita que a vida muda, que tudo flui, que nada é permanente, seu coração deixa de lutar contra a realidade e passa a caminhar junto com ela. A dor deixa de ser inimiga e se transforma em professora. Isso não significa ignorar sentimentos ou se tornar frio. Significa aceitar a realidade como ela é, entender que cada experiência difícil carrega um propósito oculto. Cada crise pela qual você passa é uma oportunidade de descobrir forças internas que você nem sabia que tinha, de desenvolver resiliência, sabedoria e clareza. Assim como uma árvore cria raízes mais profundas durante as tempestades, você cresce nos momentos difíceis. Lembre-se, muitas vezes a adversidade é a base da sua maior evolução. Não fuja da dor, transforme-a em combustível. Que cada desafio fortaleça sua mente. Ao fazer isso, você constrói caráter, equilíbrio e uma felicidade que não depende do mundo exterior, mas da força interior que nasce quando você enfrenta a vida de frente. Aceite e transcenda suas provações. Cada queda pode se tornar o alicerce de uma versão mais forte, mais consciente e mais livre de você mesmo. 9ª lição. Torne-se inteiro por dentro. Depois de aprender a transformar a dor em força, existe uma mudança profunda que acontece dentro de você. Você começa a perceber que a verdadeira estabilidade não vem quando tudo está perfeito. Ela vem quando você está completo consigo mesmo. A maioria das pessoas vive se sentindo pela metade. Precisa de aprovação para se sentir bem. Precisa de resultados para ter paz. Precisa que tudo dê certo para não desmoronar. Mas quem constrói força interior para de depender do mundo para se equilibrar? É como uma casa com alicerces firmes. Quando a base é fraca, qualquer vento derruba. Quando a base é sólida, tempestades passam e ela continua de pé. Ser inteiro por dentro significa não se quebrar a cada problema, não se perder a cada crítica, não se desesperar a cada dificuldade. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência interior, uma paz que nasce do caráter, não das circunstâncias. Você deixa de viver reagindo ao que acontece fora e passa a conduzir o que acontece dentro. Quando você se torna inteiro, você pode perder um emprego sem perder sua dignidade. Pode enfrentar um término sem perder seu equilíbrio. Pode atravessar fases difíceis sem perder quem você é. A vida pode balançar, mas você não cai junto. Isso não significa que você não sente dor. Significa que a dor não te destrói. Você sente, aprende, cresce e segue. E essa é a verdadeira liberdade emocional. Não precisar que tudo esteja perfeito para estar bem. Não depender do mundo para ter paz. Quando você constrói essa inteireza interior, você para de viver em guerra com a realidade e começa a caminhar com força, clareza e maturidade. É nesse ponto que a vida muda de verdade, porque agora você para de viver reagindo a tudo que acontece fora. Os problemas continuam existindo,
As dificuldades continuam surgindo, mas elas já não controlam mais como você se sente por dentro. Você aprende a atravessar fases difíceis sem perder sua paz. Aprende a enfrentar perdas sem se quebrar. Aprende a lidar com mudanças sem se desesperar. Você se torna estável, forte por dentro, consciente do seu valor. E é isso que faz alguém ser feliz em qualquer situação. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a mente ficou forte. Quando você se torna inteiro por dentro, você para de mendigar paz no mundo. Você passa a carregar essa paz com você. E se essa lição tocou você de verdade, marque esse momento agora nos comentários como um compromisso com sua própria evolução. A partir de hoje, eu escolho ser inteiro por dentro. Escreva isso para você lembrar, nos dias difíceis, da força que está construindo agora. Você nem sempre pode controlar o que acontece fora, mas sempre pode escolher como vai enfrentar o que acontece. E essa escolha muda tudo. Se esse vídeo está te ajudando a crescer por dentro, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa aprender a encontrar paz, mesmo quando a vida aperta. E guarde essa verdade. Quando você fortalece sua mente, nenhuma situação é capaz de roubar sua felicidade. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por outro ângulo, te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigado por assistir.